Fala pessoal, vamos tentar fazer de outro jeito aqui. Tava tentando fazer a live, só que tava caindo, não sei como é, se era a conexão, tava indo, voltando. Enfim, vou fazer gravado aqui mesmo. Aí eu subo pra vocês não ficarem sem, já tá tudo montado, já tá tudo certo aqui. Então a gente faz dessa forma, beleza? Então vamos recapitulando. Muito bem-vindo, muito bem-vinda vocês para nossa live de número 16. Meu nome é Marcelo Pinazza. Eu trabalho hoje com aceleração de agências de lançamento, com coprodutor, sempre pensando em como aumentar o faturamento, aumentar o lucro. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, tem os links para você para receber sempre as notificações das lives e por aí vai. A gente está na nossa live 16, que é como ter uma equipe que faz lançamento sem precisar de você, tá? Um breve resumo, eu quero mostrar um pouco para vocês aonde a maior parte das pessoas erram quando estão montando essas equipes para agência. Quais são algumas premissas básicas que você precisa ter para conseguir compor esse time para que ele de alguma forma performe do jeito que você quer? E um ponto importante é, cara, não tem um hackzinho, né? Não tem nem vai ter hackzinho. Para quem me acompanha sabe que esse não é muito meu perfil. Não dá para te passar uma fórmula mágica que vai resolver seu problema da equipe. Eu vou te passar as diretrizes, mas é tudo feito com muito trabalho. E, cara, já tem bizarrice demais no marketing digital para eu te vender que montar um time é fácil, porque não é, né? É complexo, mas a gente vai fazendo junto. É possível sim, tá? Beleza? Só ajustando aqui, porque na última live achei que ficou meio com barulho esse negócio batendo aqui. Avisos. Essa semana tenho mais 3 vagas para análise de agência. Essa semana, especialmente, quem está fazendo as análises sou eu, não é minha equipe. Então, se você quiser ter aí um tempo comigo, meia hora, 45 minutos, uma hora, para eu analisar a sua agência e te mostrar, te criar um plano de ação junto com você, se você tiver esse interesse de fazer essa análise, esse raio-x comigo, aqui na descrição tem análise de agência. Vai clicar lá, vai cair num formulário. Por que tem um formulário? Porque eu preciso selecionar quem eu consigo fazer, porque eu só tenho 3 horários disponíveis e aí não dá para fazer com todo mundo. Beleza? Maravilha? Então vamos lá, modo aula, pega o seu caderno, já estou aqui com a minha colinha. Estou um pouco revoltado por não ter conseguido fazer a live, ficou caindo, travando, as pessoas esperando, mas enfim, me comprometi a fazer aqui a aula e vou fazer. Maravilha. Existem 3, falei até hoje nos meus stories, existem 3 formas de contratação, tá? Tem 3 tipos de contratação pensando no crescimento da agência ou da qualquer empresa. Primeiro, a gente pode crescer para contratar, então eu cresço, vou crescendo, chego num teto, falo agora eu preciso contratar. Aí você contrata para continuar crescendo. Tem um modelo que é muito famoso em startup, né? Que você contrata para ganhar velocidade no crescimento. Então, cara, vamos colocando pessoa boa para dentro, vamos organizando e aí a gente ganha velocidade no crescimento. E tem o que eu chamo de BAB, que é o método bate água na bunda, que é o que normalmente é utilizado no digital. Por quê? Até pela facilidade da gente contratar no digital, home office e tudo mais, e pela maturidade do mercado, as pessoas tendem a ir pelo caminho mais fácil. Então, o que eu falo desse bater água na bunda? Ah, tô precisando de um ajuste na venda, recuperar minha venda. Aí vai lá, pega um freela. Ah, tô precisando de um copywriter, vai lá e contrata. Ah, tô precisando agora de um design, vai lá, contrata. Se não der para contratar, pega freela. Ou manda nos grupos falando, eu preciso contratar tal pessoa. Cara, isso não funciona, né? Tem a tendência a não funcionar, tá? E o que normalmente acontece nas agências de lançamento? O que acontece e pode acontecer na sua agência também? As coisas meio que se perdem, né? As coisas se perdem. Por quê? Porque a gente não tem uma hierarquia, não tem um organograma, as pessoas foram meio que contratadas de qualquer jeito. Você tem aquele sentimento de que as coisas não evoluem. Elas não evoluem nem no ponto de vista de resultado e elas não evoluem do ponto de vista de equipe. Você nota que você contratou aquela pessoa para fazer aquilo, passou 6 meses, ela continua fazendo aquilo. Ela vai fazer outra coisa se você pedir para ela fazer ou se acontecer alguma coisa. Por quê? Muito provavelmente ela não está no lugar certo. E aí você fica sem aquele sentimento que as coisas ficam sem dono, que não tem responsável, que ninguém tem responsabilidade.
Sabe aquele time que você tem, que faz operação, faz o que tem que fazer ali na hora, mas parece que ninguém é responsável por nada? Ah, deu errado a página. Ah, é porque eu não recebi o negócio de copy. Ah, o anúncio não subiu. Ah, não subiu porque o pessoal do vídeo não me mandou a tempo. Então a gente acaba não tendo responsabilidade nas coisas, não tem uma certa hierarquia, sobra pra quê? Cara, é tudo responsabilidade do dono. E já vai ser responsabilidade do dono de qualquer forma, mas não precisa que seja assim. Óbvio que no final, se as pessoas não performarem bem, a responsabilidade é do dono. Mas você pode organizar isso para que cada pessoa e cada setores tem o seu responsável. Então o segredo do negócio é, né, a resposta de pergunta de milhões é como que eu organizo isso? Porque o lance é eu colocar a pessoa certa no lugar certo. Mas o que significa lugar certo? E o que significa pessoa certa? É o que eu quero falar um pouco aqui. Eu sempre falo sobre a gestão que dá lucro, né? E não dor de cabeça. E que uma das principais funções do gestor é administrar recursos. Eu falo isso em toda a live, em todo o vídeo. Cara, qual que é o nosso principal recurso? É o tempo. E o que as pessoas veem? Pessoas bem contratadas, pessoas autônomas, pessoas autogerenciáveis. Elas liberam seu tempo. Porque se você não precisar ficar gerenciando, se você não precisar ficar olhando se o que era para ser feito está sendo feito, o que acontece? Isso economiza o seu tempo. Além disso, óbvio que tem algumas coisinhas de produtividade que eu falei na live 14, qualquer coisa depois você volta lá, que eu falo um pouco sobre isso da gente conseguir melhorar a produtividade. Mas primeiro que eu quero que você entenda é isso, que você precisa aprender o como alocar as pessoas no seu time, o quais são as responsabilidades dela, o como trazer essas pessoas, né? E também, baseado nisso, você vai conseguir ter um pouco mais de tempo para você conseguir focar no que realmente importa. É essa premissa que a gente passa, que a gente tenta sempre ir atrás, ter mais tempo para focar no estratégia, para focar no crescimento, porque só assim a gente vai alcançar o próximo dígito de faturamento, o próximo dígito de lucro e por aí vai. E óbvio, né, sem surtar no meio do caminho. Ainda falando sobre equipe, tem o lance que a gente né, que em programação fala bastante, né, sobre garbage in, garbage out, ou seja, se entrou um negócio ruim, né, vai sair um negócio ruim. Para a equipe, vale a mesma coisa. Se você colocar pessoas que não são boas, e boas aqui eu não estou falando que a pessoa é ruim, mas que a pessoa não era para estar ali, cara, qual que é a chance do output disso ser uma coisa boa? É muito baixa, né? Então a gente precisa, como modelo mental, estar sempre pensando no longo prazo da empresa. Independente se o longo prazo da sua agência vai ser 3 meses, 5 anos, 10 anos, não, 3 meses não, né? 3 anos, 1 ano. Pelo menos pensar para frente, por quê? Porque quando a gente começa a pensar nas coisas como empresa, a gente começa a imaginar os problemas que a gente vai ter lá na frente. Porque eu não sei que momento você está agora, mas você já deve ter notado que enfiar um monte de gente na sua empresa não resolve. Você pode ter 50 pessoas a mais, que mesmo assim o que acontece? Só te tira mais o tempo. Porque toda vez que alguém entra, demanda você para treinar, para acompanhar. Então se botar 5 pessoas, são 5 pessoas que você vai ter que olhar. Lembra aquele tempo que você não tinha? Você vai ter muito menos agora. Se você não fizer isso certo, se não for um negócio pensado, isso é muito importante, porque aí é onde a maior parte das pessoas erram. Né? Então, como ponto importante você quer ter uma equipe autogerenciável, uma equipe que faz lançamentos sem depender de você. Tem duas partes. A primeira é quem eu vou trazer e a segunda, o como treinar. Então, primeiro eu preciso trazer a pessoa certa para o lugar certo e depois treinar essa pessoa. Nessa aula específica, nessa live específica, né? Nessa fake live específica, o que eu vou te mostrar? O quem trazer e aonde colocar. O como treinar vai ficar em outras lives. Então aqui, nessas duas partes da equipe autogerenciável, primeiro é trazer a pessoa certa no lugar certo e segundo é treinar e desenvolver essas pessoas. Por quê? Porque você não tem dinheiro infinito para só trazer pessoas boas que não precisam do seu acompanhamento, do seu treinamento. Beleza? Qual que é o segredo de qualquer time que performa bem? É isso que eu acabei de falar. Guarda essa frase, eu queria que você guardasse. Saber quem trazer e onde colocar. Esse é o segredo. E dá para fazer uma analogia muito fácil se a gente pensar em time de futebol. Imagina assim, como que o técnico decide quem joga? Ou antes, nas contratações, como que o técnico faz? Né? O que ele imagina? Cara, ele olha o que ele já tem,
Ele olha os objetivos dele e em cima disso monta um time. O time que funciona para um, muito provavelmente não vai funcionar para outro. Não é só assim, cara, quem faz gol é essa pessoa, então vamos só colocar a camisa 10. Não. Dependendo do formato que o time joga, vai ser uma escalação que ele fazer. Dependendo do objetivo, cara, esse time é melhor, pior, outro time ataca melhor. Imagina que tudo isso são coisas que você... Óbvio que você não tem um rival diretamente, mas na empresa é isso. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou fazendo essa analogia com o futebol? Que dependendo da formação, ele vai escalar um time. Na nossa agência, a gente faz a mesma coisa. O que eu quero dizer? Se a minha agência é focada em lançamento, é um time. Se é focada em perpétuo, é outro time. Se eu vou fazer lançamentos muito grandes, só que poucos lançamentos no ano, é um formato. Se eu vou fazer lançamento todo mês, 3, 4 lançamentos, é outro formato. E a gente precisa pensar nisso porque isso faz diferença. Eu não estou falando que é outro formato, você vai contratar outras pessoas, mas a senioridade e a quantidade muda, entendeu? É igual um time de futebol. Sempre vai ter goleiro, sempre vai ter atacante, sempre vai ter meio campo. Mas dependendo do formato, essa configuração é diferente. Na sua agência, você precisa entender que é exatamente a mesma coisa. Dependendo do jogo que você for querer jogar, a sua composição, o seu formato vai ser diferente, beleza? E qual ferramenta de gestão, né? Sempre que eu pego, na realidade, tentando linkar com uma ferramenta de gestão, que ferramenta que resolve esse problema, né? Se a gente tivesse uma live de verdade, eu ia perguntar para vocês no chat. Mas basicamente a ferramenta que dá o start, que te ajuda a começar esse momento é o organograma. O organograma é a chave de qualquer empresa de sucesso, tá? Vou te ensinar como a gente faz um organograma de verdade aqui, tá? Vou mostrar para vocês como eu faço, qual que é o formato que eu acho interessante para agência de lançamento, mas basicamente o como você vai montar essa estrutura da sua empresa. E aqui o importante é um organograma, ele não é só hierarquia, ele ajuda na comunicação, ele ajuda na alocação de recurso e principalmente ele ajuda a estabelecer responsabilidade. Por quê? Porque ele define hierarquia. Quando ele define essa... Lembra, ele não é só hierarquia, por quê? Porque tem comunicação, alocação e tem a responsabilidade. Essa responsabilidade, ela está ligada direto com essa hierarquia. Pode ter outros formatos? Pode, mas o que mais funciona é esse. Só que antes, a gente precisa ver um negócio prévio, tá? Prévio que eu digo tem um item que ele ainda é mais importante que o organograma, que é o quê? O como eu penso antes de começar a montar o organograma. Muitas pessoas vão fazer assim, cara, vou pegar o organograma, vou sair chutando um monte de coisa para fazer, vou colocar lá e seja o que Deus quiser, tá? Muitas pessoas vão fazer isso. Só que a preparação prévia é que vai dizer se o organograma funciona ou não. Porque assim, eu faço o lançamento de múltiplos 7 dígitos. Meus lançamentos são todos cinematográficos, artesanais. Quem conhece a Orbica sabe. Se não vê meu primeiro vídeo do meu Instagram lá, o que tá travado, é esse tipo de lançamento que a gente faz. Você acha que o meu organograma vai funcionar para você? Muito provavelmente não. Assim como o organograma de outras pessoas também não vai funcionar para mim. Então isso é muito importante, eu quero falar um pouco disso, tá? Deixa eu ir aqui pro caderno, para as nossas anotações, tá? Porque eu quero falar um pouco para vocês sobre esse trabalho prévio que a gente precisa fazer, tá? Espero que não bata o microfone enquanto eu mexo aqui, mas é o que eu chamo de método MOD, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é para facilitar nossa vida. O M, que são as definições, é de modelo de negócio, tá? O O é de objetivos e o D diferenciais.
Beleza? O que significa isso? O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que a primeira coisa que você precisa entender é qual vai ser o seu modelo de negócio, tá? Eu falo sempre isso para os meus mentorados, isso é muito importante. Por quê? Porque você concorda comigo que se o seu modelo de negócio for, cara, eu quero pegar um especialista grande e focar o win nele, é um modelo de negócio. Se o seu modelo de negócio é, quero ter 3 especialistas, 50-50, dividindo os custos, é um modelo de negócio. Se o seu modelo de negócio é, cara, eu prefiro pegar uma porcentagem baixa, tipo 5, 10% e ter um FII mensal que eu me sinto mais seguro, é um modelo de negócio. Ou não, eu quero só prestar serviço. O cara vem, eu faço, ajusto o negócio para ele, é uma coprodução meio diferente, mas eu faço, tá? O que é isso? Isso é um modelo de negócio. Se você não definir, isso aqui é muito importante que a maioria não faz isso. Se você não definir isso, a coisa não vai. E aí o que acontece? Esses modelos malucos, que a pessoa tem 5 especialistas, cada especialista está negociado de um jeito, aí o dinheiro não entra, a pessoa vai fazer uma prestação de serviço, aí de repente está fazendo tráfego para compor a renda, e é aquela frase que eu sempre falo, se você tá trabalhando para pagar a conta, cara, você vai pagar a conta para sempre. Isso vai acontecer com a sua empresa. Então você precisa pensar no seu modelo de negócio, porque, pensei no meu modelo de negócio. Tendo estruturado o meu modelo de negócio, eu consigo fazer calendário, eu consigo fazer planejamento, consigo fazer um monte de coisa. Mas não existe planejamento sem modelo de negócio. Não existe, tá? Senão vai ficar bem capenga. Beleza. O que é o segundo? O segundo é, quais são meus objetivos? Quais são meus objetivos no sentido, cara, a gente quer triplicar esse tamanho, a gente quer pegar mais especialista, a gente quer ser referência como quem faz o maior lançamento, quem leva mais pessoas para live. Você concorda comigo que o seu objetivo, é que eu tô dando um exemplo bem operacional, mas se o seu objetivo for trazer mais gente para live, talvez você precisa ter uma equipe de infraestrutura um pouco maior que o normal, para mandar mais mensagem, para ter mais grupo, seja lá o que for, né, para fazer ligação, enfim. Se o seu objetivo é fazer os melhores CPLs, talvez você vai precisar de uma equipe de evento para entregar um negócio diferenciado. Então tudo isso pode acontecer e isso entra dentro dos objetivos. O outro ponto é diferenciais, que é o quê? Cara, eu tenho algum diferencial que eu quero me posicionar? Por exemplo, no caso da Orbica, né, que é a minha agência, o diferencial é, cara, a gente faz lançamentos no estado da arte. A gente traz boas práticas do cinema para o nosso lançamento. Então, se isso é um diferencial meu, quando eu for montar o meu organograma, eu tenho que levar isso em consideração. Você concorda comigo que é diferente? Se eu só preciso dar Ctrl+C, Ctrl+V num lançamento, cara, eu não preciso nem ter audiovisual. Posso contratar uma produtora, ela grava e depois eu só repito o CPL. Entendeu? Então, assim, e aí o seu diferencial pode não ser qualidade. O seu diferencial pode ser o quê? O seu diferencial pode ser volume, pode ser preço, pode ser quantidade de lançamento, sei lá, pode ser a sua habilidade em crescer as mídias sociais do especialista. Não sei qual que é o seu diferencial, mas dependendo do seu diferencial, você precisa você vai ter uma estrutura diferente. Então, cara, nunca esqueçam desse método MOD. Sempre, antes de montar o organograma, de colocar os quadradinhos, pode ser com post-it, sei lá o que você vai fazer, tenha certeza, você e seus sócios, do seu modelo de negócio, tá? Vou até voltar aqui para a gente recapitular direito, tá? Como que você começa a organizar, vou até falar direito, porque aqui depois dá até um corte, né? Como você vai organizar o organograma da sua agência de lançamento, pensando no crescimento, na escala. Antes de começar o organograma, você vai usar esse método MOD, que é o quê? Primeiro, você vai ter certeza do seu modelo de negócio. Senta com seus sócios e define o modelo de negócio. Vai ser 50-50? Vai ser um especialista? 3 especialistas? Vai ser mais perpétuo? Mais lançamento? Enfim, defina o que vocês querem ser e padronizem isso. Segundo, quais são os seus objetivos? Vocês querem crescer esse ano? Vocês querem aumentar a equipe? Vocês querem ter mais especialistas? Vocês querem aparecer no mercado? O que vocês querem fazer? E o terceiro, quais vão ser os seus diferenciais? Vai ser qualidade? Vai ser volume? Vai ser crescimento de mídias sociais?
Não sei. Pode ser que não tenha um diferencial, mas tudo bem. O importante é você conversar sobre isso, porque esses 3 pontos vão influenciar no organograma. Sabendo o seu modelo de negócio, aonde você quer chegar e quais são os diferenciais, beleza. Aí a gente está pronto para começar a desenhar o organograma. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro passo para ter uma equipe autogerenciável é saber quem a gente vai colocar e aonde a gente vai colocar. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Agora a gente entra efetivamente na parte do organograma, tá? Então agora eu quero mostrar para vocês o como a gente cria, vou dar alguns exemplos, mas o importante é, primeiro assim, é bem diferente do que tá nas cartilhas, nos MBAs, seja lá o que for. Porque aqui eu quero fazer um negócio mais focado para quem é do marketing digital, para quem tem agência, tudo mais. Então eu vou mostrar o que quero mostrar para vocês o que dá pra gente fazer aqui, o como eu faço. Beleza? São 10 passos. Vamos fazer aqui junto, tá? Depois eu posso mandar eu tiro um print aqui e coloco no Telegram para vocês, beleza? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui a tela. Tem criança chorando, tá uma doideira aqui. Então vamos lá. O primeiro ponto é o quê? Né? Passo 1. Vamos por passo. Passo 1. Isso aqui tá muito grosso, né? Mas enfim. Passo 1. Planejamento. Que é o quê? O planejamento estratégico. O que é isso? É o que era um pouco do modelo de negócio. Por quê? Você precisa do modelo de negócio para definir esse planejamento estratégico. O que significa aqui no planejamento? Você vai precisar o quanto você quer de lucro. Tendo o quanto você quer de lucro, você tem uma ideia do quanto você precisa de faturamento, certo? Se você tem o lucro, você sabe mais ou menos sua margem, você tem o faturamento. Com o faturamento, você consegue fazer o seu calendário anual. O seu calendário de lançamento, o seu calendário de perpétuo, seja lá o que for. Por quê? Porque é através do seu calendário que você vai juntar as coisas. Então você tem o calendário que é a demanda, certo? Mais o que você definiu no método MOD. Por quê? Porque agora você sabe seus diferenciais, seu modelo, com a demanda que são os lançamentos, você sabe o quanto você precisa de equipe. Na minha mentoria eu mostro como encaixa essas coisas no lançamento, aqui não dá tempo da gente fazer isso, né? Ou como encaixa no calendário. Mas basicamente o calendário te mostra sobreposição. Vendo sobreposição, você sabe, cara, um designer não dá conta, 2 designers dá conta. Mas para você ter essa sensibilidade, se dá conta ou não dá conta, você precisa saber se você vai querer entregar replay, se você vai querer fazer live, se você vai querer melhorar a qualidade de todos os lançamentos. E isso influencia, por isso que o MOD te ajuda nisso, por isso que você precisa dele. Então beleza, esse é o primeiro ponto. Tendo isso, você tem o calendário anual. Com o calendário anual, você já consegue pensar nas demandas, se sua equipe entrega ou não, você consegue ter mais ou menos uma ideia do que você precisa. Beleza. Segundo ponto é definição das áreas, tá? Definição das áreas. O que você vai fazer? Você vai listar todas as áreas que tem na sua empresa. E você sempre divide em 2, né? Que são as áreas core, que são aquelas áreas que sempre vão ter, então sempre vai ter copy, sempre vai ter tráfego. E as diferenciais. Por exemplo, no nosso caso, a gente não produz o conteúdo do especialista. Então, eu não preciso ter um designer que faça isso. Ou eu não preciso ter um social media, muito provavelmente. Você talvez vá fazer CPL gravado. E aí você não precisa ter talvez um audiovisual. Você pode simplesmente contratar uma produtora quando você for fazer o lançamento, tá? Então, a definição é importante. Por quê? Porque daí você vai listar, tipo, todas as áreas: tráfego, copy, venda. Sempre pensando isso. O que são
core e o que são diferenciais. Você vai listar. Vai estar um monte de coisa, não tem problema. Sai listando. Beleza. Terceiro ponto, tá? Você vai fazer aqui um agrupamento. Por que um agrupamento? Porque aqui, quando você agrupa, acontece uma coisa muito interessante, que é você diminui a complexidade. O que significa isso aqui de agrupamento? Cara, quais áreas, quais partes aqui em cima que você definiu podem estar junto? Então, por exemplo, será que a parte de... Imagina que são quadradinhos, né? Será que a parte de web design não pode estar junto com, sei lá, o próprio design? Será que a parte de copy não pode estar junto com a parte de conteúdo? Se você tem alguém no conteúdo, você tenta agrupar por similaridade, tá? Por quê? Porque senão o que vai acontecer com o seu organograma? Vai ter uma caixinha para cada coisa, como se fosse várias áreas. Se você dividir tudo em áreas, você na teoria teria que ter um líder para cada coisa. E a gente sabe que isso não é o melhor formato. Então você vai separando. Beleza, vai com calma, mesmo que você não esteja entendendo, que a gente vai fazendo junto. 4. Cara, isso aqui é muito importante, por isso que não é tão simples assim, né? Criação de verticais. O que significa criação de verticais aqui, tá? Óbvio que com o crescimento vai mudar, mas imagina, né, que a gente vai dividir um organograma como se fosse assim, tá vendo? Isso aqui são as verticais. Então, por exemplo, eu posso centralizar, criar uma... Aqui a gente vai... É o que a gente cria, não chega a ser departamento, tô tentando simplificar para não ficar muito complexo. Então, por exemplo, a gente pode ter uma área que chama, sei lá, arte. Dependendo do nome. E dentro daqui vai ter vídeo, todo mundo que trabalha no vídeo, e todo mundo que trabalha com design. Por exemplo, você pode ter uma área que é uma área de operações. Dentro de operações pode ter tráfego, infra, entendeu? Você pode ter uma área que é, sei lá, cliente. E aqui pode ter venda, CS, suporte, entendeu? E por que a gente está criando essas verticais? Porque tendo essas verticais é que a gente consegue começar a criar hierarquias. O que a gente está fazendo? Está pensando aqui nas hierarquias. E por que eu primeiro agrupei? Porque agrupando fica mais fácil de eu criar essas verticais. E por que essas verticais são importantes? Porque quando você está começando uma agência, os líderes são os sócios. Então não adianta você criar um organograma e colocar vídeo, design, copy e achar que você vai ter um líder para cada coisa. É mais fácil você agrupar para que você consiga ter esses responsáveis. Entendeu? Isso leva a gente para o quinto passo. O que é o quinto passo? É exatamente o desenho da hierarquia. Tá? Acho que está muito... Vamos diminuir aqui o tamanho dessas canetas aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Então aqui é o desenho da hierarquia. Então o que você vai fazer? Você vai pegar as verticais que você criou. Então vamos supor que tem uma vertical que é operações, tá? Beleza. Aí embaixo dessa vertical tem tráfego, projetos, o que eu tinha colocado aqui? Infra. Beleza. Essa aqui é uma vertical. Vamos supor que aqui tem outra vertical que a gente vai chamar vertical de conteúdo. Tô só chutando, tá? Não precisa ser necessariamente assim. Você pode dar o nome que você quiser, só para ficar didático aqui. E aqui tem copy, tem social media, e vamos supor que aqui também tem design e vídeo. Por que eu tô fazendo? Por que eu separei meio que desse jeito no exemplo? Porque muitas vezes,
Quando a gente, no começo, é mais fácil a gente separar áreas que são mais criativas e áreas que são mais racionais, porque é mais fácil você colocar os responsáveis. Então, pô, operação aqui muito mais processual e conteúdo muito mais criativo. Então, aqui você vai desenhar de tudo. Então, cara, tem tráfego, tem projeto. Você pode colocar aqui, sei lá, uma outra área de cliente, tá? Lembrando que isso aqui ficaria do lado, né? Essa aqui. Mas é só para facilitar. Então aqui tem tipo venda e CS, que suporte está dentro. Vamos supor que isso aqui, acho que aqui tem quase tudo, né? Tráfego, projeto, infra, vídeo, design, social media, copy, venda e CS, tá? Aqui tem praticamente tudo que você precisa para uma agência. Beleza. Definido isso, o que você vai definir? O sexto ponto, que é terceirizações. Ou seja, o que está aqui ou não está aqui, né, na hierarquia, o objetivo aqui é te ensinar a pensar. Eu não quero te dar a hierarquia, o organograma pronto, tá? Depois eu posso até mandar o organograma da Orbica. Mas o lance é, o que vai ser terceirização, por exemplo? Isso aqui é importante você ter. Por quê? Porque o que é terceirização também entra no organograma, tá? Também precisa entrar. Então, por exemplo, aqui pode ser que você vai terceirizar o financeiro usando um BPO. Você vai terceirizar muito provavelmente a contabilidade. Lembra que eu falei aqui no começo da importância do modelo de negócio? Por quê? Porque aqui talvez você vá definir que o audiovisual é terceirizado, que o design é terceirizado. Entendeu? Cara, uma empresa que está começando, muitas vezes terceiriza, freela o design, terceiriza o audiovisual, e não tem problema. O importante é você ter isso ciente porque você vai colocar na sua hierarquia, tá? E por que a gente está fazendo isso? Porque agora a gente faz o sétimo passo. Espero que não esteja ficando muito confuso, né? Se fosse ao vivo, vocês iam estar falando. Mas enfim, tá gravado, dá para voltar. O sétimo passo é um dos passos mais importantes e que são mais negligenciados, que é o quê? Definir a senioridade. Porque você concorda comigo que não é só eu pegar o meu organograma, né? Lembrando que o organograma depois ele vai ficar assim, né? Área 1, área 2, área 3, e aí aqui desce os responsáveis aqui, 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 aqui. Lembra, né? Ele fica nesse desenho aqui, tá? Só que você concorda comigo que não adianta só eu pegar aqui e colocar aqui. Aqui precisa ser um gestor de tráfego. Aqui precisa ser um copy. Eu preciso definir a senioridade. Ou seja, esse cara é júnior, pleno ou sênior? Porque você pode cair na cagada de resolver fazer isso aqui e colocar tudo sênior. E aí o que vai acontecer? Ou você vai olhar para o seu time e ver que está muito longe disso, ou você vai gastar uma fortuna trazendo um monte de sênior do mercado. Mas vamos supor que internamente você tem uma pessoa do financeiro. Cara, para as demandas que uma agência tem... Cara, qual que é a chance de você precisar de alguém de alguém sênior no financeiro? Não precisa. Então você já estipula aqui. É nesse momento que você vê a senioridade. Como que você faz isso? Pega o que é terceirizado e tira da lista, tá? Tira dessa lista e pega o restante, que é o que está aqui, né? E começa, vou botar aqui, analisa o resto. E começa a ver caso a caso. Como que você vai fazer essa análise, tá? Como que você faz a análise de senioridade? Vou mostrar de um jeito mais básico aqui. Como que você vai fazer? Primeiro, você vai listar as atividades principais. Ou seja, o que esse cara vai fazer? O que ele vai fazer? Você vai definir, aí, cara, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, beleza. Tendo posse dessa lista, você consegue fazer duas coisas muito interessantes. A segunda é, quais são quais são as competências chave que ele precisa, pensando do ponto de vista técnico e comportamental. Ou seja, a pessoa precisa ser organizada do ponto de vista técnico, precisa saber de Google Ads, precisa saber de não sei o que lá. Tudo isso baseado, pensando que
essa hierarquia que você desenhou aqui, ela é baseado no que você colocou que você tem que entregar aqui no seu planejamento. Não adianta você montar uma equipe que não entregue o seu calendário anual. As coisas são interligadas aqui, tá? Por isso que eu tô passando passo a passo. Quero ensinar você a pensar. Beleza. Você concorda comigo que você tendo a lista da tarefa do que essa pessoa tem que fazer, fica fácil saber o que ela precisa saber da parte técnica e o que ela precisa ter da parte comportamental? Cara, se ela vai ter que interagir com um monte de gente, pô, tem que comunicar bem. Se a pessoa vai ficar o dia inteiro com planilha, tem que ser racional, senso lógico, sei lá, entendeu? Se for design, tem que ter criatividade. E aí você coloca aqui. E por último, o que você vai colocar? O que você vai ver? Quais são as responsabilidades desse cargo, tá? Depois você digita organograma na internet que você vai ver essas coisas, né? O desenho dele. Mas eu quero focar no digital. Então, de posse das atividades principais, da competência-chave, da responsabilidade, você não consegue pensar na senioridade desse cara? É simples. O júnior, ele consegue fazer o básico. Ele precisa que você sempre vá... vamos voltar aqui para a câmera. Júnior. O júnior, ele sabe fazer o básico, ele precisa sempre de supervisão. Então você gasta tempo com essa pessoa. Ela consegue fazer ali o que você pede, mas você sempre vai ter que pedir. O pleno é o quê? O pleno é uma pessoa plenamente capaz. Ou seja, o que você descrever das atividades aqui, essa pessoa consegue executar. Qual que é a diferença do sênior? O sênior, ele também consegue executar tudo, só que ele tem experiência. Então ele te ajuda a evoluir com processos, ele muitas vezes já tem mais responsabilidade. Um cara júnior praticamente não vai ter nenhuma responsabilidade a não ser fazer o trabalho dela, ali apertar o botão. A pessoa plena já tem um pouco mais de responsabilidade do que ela entrega. O sênior pode ser inclusive responsável por todo o setor, tá? E isso é importante, por quê? Porque aqui, se a pessoa for líder, cara, é uma senioridade. Se não for, só que tudo vai estar definido ali, tá? Deu pra entender? Então essa parte é super importante. Porque senão a pessoa trava. Ela desenha o organograma, coloca as pessoas lá e o que acontece? Não vai pra frente. Por quê? Porque precisava talvez de uma pessoa sênior. Aí não tem. Aí a pessoa gasta muita energia. Porque quanto menos sênior for, mais você vai gastar energia com essa pessoa. Beleza? Tamo junto até aqui. Passando passo a passo, detalhadamente, para vocês irem pensando nisso. Oitavo é preencher os nomes. O que é preencher o nome? Você não desenhou os quadradinhos aqui em cima? Agora você precisa preencher. Então, por exemplo, aqui, que era operações, é o líder, né, que está aqui. Então, sei lá, aqui é o João. Aí embaixo do João tem o responsável de venda. Não é venda. Aqui embaixo do João tem o responsável de tráfego. Aqui embaixo do João tem o responsável por projetos. E aqui tem o responsável por infra. Tá? Aí você vai colocar o nome. Vamos supor que aqui é Maria, Joana, Felipe. É isso que você vai fazendo. O que pode acontecer? Pode ser que o tráfego seja terceirizado. Se for terceirizado, você só faz uma marquinha. Você só faz em vermelho, faz em outra cor. Por quê? Mesmo sendo terceirizado, isso aqui é importante. Mesmo sendo terceirizado, precisa ter um responsável. Aqui na agência, o tráfego é terceirizado. Só que eu sou o responsável. Contabilidade é terceirizada. Aí tem a minha pessoa do financeiro. Ela é responsável pela contabilidade. Entendeu? Então, no meu caso, tem o quê? Aqui na agência, só para vocês entenderem. Tem uma área que chama gente e gestão, tá? Eu sou o diretor dessa área, então aqui está o nome Marcelo, responsável. Embaixo dessa área tem duas coisas. Tem líder de RH, líder financeiro. Aí tem a pessoa que é da operação do RH, tá? E aqui tem a operação do financeiro. Estou simplificando, você pode chamar de auxiliar financeiro, de financeiro do jeito que você quiser. Aqui. Qual que é o lance? Vou até ajustar aqui, peraí.
gente de gestão, aqui tem o líder de G&G. Beleza? Maravilha. O que é colocar o nome? Isso aqui eu desenhei baseado no que eu preciso hoje. O que é colocar o nome? Líder de gente de gestão. Marcelo. Isso aqui é real, tá? Quem que é o líder financeiro? Sou eu. Quem que faz a operação, que é a minha financeira? É a Monielle. Eu sou responsável, né, por essa parte financeira e do RH, mas o RH era eu antes. Hoje, não é mais. Hoje é o David. Quem que operacionaliza? É o David também, porque a gente não tem tanta demanda para ter um auxiliar de RH. E por que eu estou desenhando isso e por que isso é importante? Porque isso aqui, essa estrutura, eu tendo essas pessoas ou não, essa estrutura existe. Precisa de um financeiro, precisa de um RH, alguém tem que contratar. O que acontece se não tiver essas pessoas? O meu nome estaria em tudo. Marcelo, Marcelo, Marcelo. E é isso que a maior parte das pessoas erram. Por quê? Porque ela acha, né? Ela acha que ela não tem função, que ela não vai ter função. Se a caixinha estiver lá, não tem função. E o lance é, você vai desenhar todo esse organograma completo, ele vai ter um monte de quadradinho, um monte de áreas, igual eu fiz aqui, e você vai notar que, se não tiver o nome, o que acontece? Regra de bolso, não tem o nome, é o seu nome. Não tem o nome, é o seu nome ou de algum sócio. Você vai ver que, cara, você nunca botou um financeiro no organograma, mas é você que aprova pagamento, é você que manda as coisas para contabilidade, então seu nome está no financeiro, tanto na operação quanto no líder, na liderança. Né? Não tem um RH, mas quem contrata é você, então alguém está fazendo. Não tem copy, mas quem está escrevendo é o dono. Então você vai desenhando desse jeito. Isso é super importante, porque você vai ter todo o seu organograma com todas as áreas. Lembrando, todas as áreas que você precisa para entregar o seu planejamento. Você vai desenhar tudo bonitinho, colocar os quadradinhos, vai colocar o nome. Você vai ver que tem um monte de nome repetido. Qual que é o objetivo? Tá? Depois a gente chega no objetivo. Vamos pro 9. Cara, espero muito, fiz com muito carinho, espero que dê para entender, porque eu sei que é um negócio às vezes complexo. Qual que é o nono? Criar plano. Mas criar plano para quê? Porque das duas uma. Ou para você compor o seu organograma, você vai precisar contratar mais gente, porque você vai ver que tem cargos que não faltam, que faltam. Ou o que acontece muitas vezes é, cara, desenhei, eu tenho as pessoas, só que pelo meu desenho aqui precisava ser sênior, só que é pleno. Ou aqui precisava ser pleno, é júnior. E aí o que você tem que fazer? Ou você vai contratar e vai trocar, tira o júnior, coloca um pleno, ou você vai treinar essa pessoa, né? Treinar, desenvolver. Não é o tema da live aqui, mas contratação é a live 004, mas também tem no link da minha bio, lá no Insta, tem um curso de contratação gratuito que ele pode te ajudar. E aqui duas lives que vão te ajudar a treinar, a desenvolver, é a live 3, que é de feedback, e a live 12, que eu falo do como faz o acompanhamento e o one-on-one do colaborador. Isso aqui já ajuda. Isso aqui é o quê? Isso aqui é pensar num plano. Um plano para quê? Cara, agora que eu desenhei o organograma, eu preciso que ele funcione. E para ele funcionar, as peças precisam estar ali. Qual que é o 10º? É a visão de futuro. O que significa isso? Cara, você tem um monte de quadradinho. Aí beleza. Você pode ter tipo uma pessoa aqui, quando crescer, que fica assim, né? Isso aqui vai virando um monstro. Tá? Beleza. Você pode ter tipo um CEO com as pessoas embaixo. Aqui normalmente essa parte não tem, né? Aqui é sócio, sócio, sócio. Enfim. Qual que é o objetivo? O objetivo nesse visão de futuro é, cara, muito provavelmente esse organograma vai crescer, que vão aparecendo mais pessoas. Às vezes ele vai aumentando aqui, vai mudando a estrutura dele. Você começa a ter líder de líder, então começa a ficar bem mais complexo, tá? Então, passo 1 aqui. É você imaginar como vai ter esse organograma, mas principal, que até mais importante que isso é, você precisa deslocar isso aqui para cima. O
que isso significa? Lembra que eu coloquei meu nome em tudo? Então vamos supor que aqui está seu nome, aqui está seu nome. Essa parte, vamos supor que aqui é copy. Então você faz a operação da copy, você é o líder de copy aqui, você também é a pessoa que faz infra, né? Você é a pessoa que faz social media, é tudo você no começo. Qual que é o seu primeiro objetivo? Primeiro objetivo é resolver essa parte, ou seja, sair da operação. Esse é o primeiro objetivo. Qual que é o... Aí beleza, quando você não estiver aqui, você está só nessa parte, que é a parte tática, que é a parte onde ficam os líderes. Qual que é o seu objetivo depois de um tempo? Botar um líder aqui. Quando você botar um líder aqui, você não faz mais operação, você não faz mais a parte de liderança, o que você faz aqui? Só a parte estratégica, entendeu? Que é um pouco do que eu consigo fazer hoje. Como a Orbica está organizada, apesar de eu ter funções, mas cara, tem tipo líder, sou responsável pelo RH, mas já tem um líder, né? Responsável do ponto de vista estratégico. E o financeiro que eu sou líder é mais aprovar pagamento e fazer os fechamentos. Ou seja, hoje eu tô aqui em cima. Como eu tô aqui em cima, eu consigo fazer outras coisas. Consigo ou focar em crescer o próprio negócio, ou montar outros negócios como são essa mentoria, consultoria, né? Ou eu posso, cara, vou produzir conteúdo, vou fazer outra coisa. O importante é que é aqui que o jogo começa de verdade, porque você consegue ter mais de uma empresa, tá? Então o que você fez? Vamos recapitular para não ficar muito confuso? Vamos lá. Primeiro, né? Você tem que fazer aquela análise prévia, que é o MOD, modelo de negócio, objetivo e diferenciais, já expliquei. Aí você vai ter a primeira parte das 10, planejamento estratégico. Você definiu o lucro, faturamento, você tem seu calendário anual. Tendo o calendário anual, você vai juntar o que você definiu no mod com as demandas. Se vai ser 5 lançamento, 10. Aí você já vai ter uma ideia de dimensionamento de equipe. Já tem uma ideia do que você precisa. Depois disso, você vai definir todas as áreas que sua empresa vai ter. Talvez ela tenha social media, talvez ela não tenha. Talvez ela vai ter infraestrutura, talvez não tenha. Aqui a gente não tinha área de infra, tá colocando agora. Então você vai listar. 3, vai fazer agrupamento. O que tem sinergia? Eu posso colocar vídeo com design? Eu posso colocar copy com conteúdo ou com social media? Não sei, você vai definir. Por quê? Você fazendo agrupamento vai ficar mais fácil de você, no quarto passo, criar as verticais, que é cliente, operação, arte. Você pode criar visual, sei lá, você pode criar o que você quiser. Ou você pode simplesmente dividir nas áreas principais, né? Aí você vai desenhar a hierarquia, que eu dei um exemplo. Operação, tem tráfego, projetos e infra embaixo. Conteúdo, vídeo, design, tudo embaixo. Beleza, você vai desenhando isso aqui, por quê? Porque essa hierarquia vai facilitar. Lembra que eu falei que você vai colocar o seu nome nas caixinhas? Pô, quanto mais centralizado tiver, quanto menos complexo, cara, mais fácil vai ser separar essas caixinhas. Com o crescimento, pô, você não precisa ter talvez um líder de venda e um líder de CS. Talvez uma pessoa faça os dois. Igual aqui na empresa, eu faço RH e faço financeiro. Eu não preciso ter um líder de cada. Talvez no futuro, se o negócio crescer muito, eu vá precisar ter um líder de cada coisa. Depois a gente vai definir terceirizações. O que vai ser terceirizado? O design vai ser terceirizado? Audiovisual? O tráfego vai ser terceirizado? Contabilidade? Financeiro? 7º, definir a senioridade, que é as coisas mais importantes. O terceirizado você não consegue definir senioridade, né? Só que aí você vai analisar o resto, sempre em 3 parâmetros. Primeiro, dividir quais são as atividades-chave, que as atividades principais que essa pessoa tem que fazer, quais as competências-chave que ela precisa, pensando na parte técnica e na parte comportamental, e quais são as responsabilidades. Você tendo isso, você já vai saber se a pessoa é para ser pleno, sênior ou júnior. Aí você vai escrever lá, júnior, pleno, sênior no quadradinho. Já sabendo se é pleno ou sênior, você vai sair colocando os nomes. Quando você tiver todos os nomes, você vai falar tipo, putz, você vai ver aqui o Marcelo, cara, o Marcelo era para ser sênior, mas hoje ele é pleno. Aí você vai decidir, ou você vai treinar o Marcelo, ou você vai demitir e contratar outro, tá? Que é o outro passo, que é criar um plano. Quais pessoas eu tenho que contratar? Quais pessoas eu tenho que desenvolver? E aqui eu falei, contratação tem um link na minha bio ou a live 4 e treinar e desenvolver tem o feedback na live 3 ou na live 12. E por último, a visão do futuro, que é, cara, qual é o meu plano, o que eu tenho que fazer para cada vez mais sair da parte de baixo e ir para a área de cima, que é aí que o negócio acontece.
Entendeu? É nesse momento, você concorda comigo que a gente fazer o fechamento total da aula aqui. Quando você tá nesse patamar, é porque você tem uma equipe que faz lançamento sem precisar de você? É exatamente isso. Por quê? Porque você tem líderes e você tem operação. Se quem tem que fazer operação tá fazendo, e se você tem líder para garantir que a operação tá sendo feita, cara, é essa hora que você tem uma equipe que faz lançamento sem precisar de você. E aí você usa só a sua experiência para ir melhorando as coisas, tá? Fez sentido? Lembrando que era isso que eu queria passar para você, mas eu queria te falar da análise da agência. Não esquece, essa semana eu que estou fazendo as análises. Se quiser, o link está aqui embaixo, clica lá. Tem 3 vagas, não sei a hora que você está escrevendo se tem ainda, mas daí a gente vai ter 30 minutos, 45, onde eu vou estudar, analisar e te dar um plano de ação para o seu negócio. Sempre dentro da nossa metodologia que olha especialista, estrategista e gestão. Beleza? Maravilha. Remodelamos também todos os nossos programas, mentoria. Qualquer dúvida é só me chamar aí nas redes. Curte aqui, compartilha. Peço desculpa novamente por a live ter travado, mas o importante é que saiu. Beleza? Tamo junto. Valeu!